Fala galera Psi, tudo bem? Você já teve dúvidas sobre produção de documentos psicológicos no seu consultório? Ou ainda você tem dúvidas também sobre a Resolução 06 de 2019 quando você está estudando para algum concurso público? Vamos falar um pouquinho agora sobre ela, sobre para que ela serve, quais são as modalidades de documentos previstos nessa resolução e ainda para a gente matar as curiosidades ou as dificuldades que a gente tem sobre essa documentação? Meu nome é Rafael Rosa, eu sou psicólogo clínico e eu queria conversar agora hoje com você sobre a Resolução 06 de 2019 que fala sobre as normas de produção de documentos psicológicos. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa resolução, né, que ela foi publicada pelo nosso Conselho Federal de Psicologia e ela vai tratar aí sobre as normas e as regras né, de produção de documentos para tanto de consultório quanto também que ela é muito cobrada também em concursos públicos, né? Então vamos falar um pouquinho, né, de como que esses documentos eles têm que ser. Bom, segundo essa resolução, esses documentos, né, todos os documentos que vão ser produzidos, eles têm que ser produzidos de uma forma impessoal, de uma forma precisa, sempre na terceira pessoa, e a gente também tem que sempre tomar muito cuidado com a questão de resguardar o sigilo. Ou seja, né, toda vez que a gente estiver produzindo esses documentos psicológicos, a gente tem que sempre guardar, que a gente tem que falar de uma forma bem pessoal, de que a gente também, né, tem que tomar cuidado com o sigilo, a gente não vai expor aquele paciente sobre tudo aquilo que ele conversou, e também a gente sempre vai usar a terceira pessoa, né? A gente não vai ficar colocando impressões pessoais, né? Eu acho, eu pensei, eu sugiro, então assim, sempre a gente vai colocar, né? Sugere-se, observa-se, então a gente sempre vai ter que usar uma linguagem mais técnica, mais científica com relação àquilo construto que a gente está falando, né? E também não basta a gente apenas saber, né, como que a gente tem que produzir aquilo ou o que que a gente tem que colocar. Nós precisamos também nos atentar por aquilo que a gente não pode colocar de jeito nenhum nesses documentos quando a gente está produzindo. Vamos falar agora um pouquinho também do que não pode conter nesses documentos? Então aqui a gente já viu falando que, né, como que tem que ser, a gente agora vai falar também o que não pode ter. A gente não pode descrever a literalidade dos atendimentos, né? Então, ou seja, você não vai ficar ali descrevendo, né, tudo que aquele paciente falou desde o início até o fim, né? A própria resolução ela fala que salvo quando, né, você precisar justificar, né, algum diagnóstico, alguma coisa, você pode usar essas frases mais literais, né? Mas a gente deve se evitar ao máximo, né, da gente ficar fazendo a descrição literal desses atendimentos, né? Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado também com relação a isso na hora da gente produzir esses documentos, né? Então, às vezes é a primeira vez, né, que um psicólogo ele vai fazer, ele tem esse receio, então não pode descrever a literalidade. Ele também não pode apresentar, né, informações daquilo que ele não obteve dentro do processo. Por exemplo, né, às vezes um paciente ele pode trazer alguma informação pessoal, né, que ele disse, eu acho que eu tenho, né, um transtorno de ansiedade ou tenho depressão, né, se ele não tem nenhum documento que comprova aquilo, ou se você não elaborou testes, né, que verifique, ou então que você já não faz um acompanhamento com aquele paciente, né, você não pode também colocar, né, que aquele paciente ele tem ansiedade, ou que aquele paciente ele tem depressão, ou outras coisas que você não obteve dentro daquele processo, né, que você está fazendo a avaliação. Então, às vezes é um paciente que ele já é seu há um bom tempo, você pode colocar porque você tem aquelas informações a respeito, né, do longo de tempo que você está com ele. Mas muitas vezes é uma paciente que vem a primeira vez para você. Então, a gente não pode ficar colocando informações, né, apenas de falas, né? A gente tem que fazer mesmo toda essa validação daquelas hipóteses, né, e daquelas informações que o próprio paciente também está trazendo para a gente, certo? Vamos agora falar um pouquinho, né, sobre as modalidades que são previstas aí dentro desse documentação, né, dessa resolução. Elas são previstas 5 modalidades de documentos, né, que é a declaração, o atestado, o relatório, né, que ele pode ser o psicológico, né, ou ainda o multiprofissional. Essa aí é a novidade dessa resolução, né, das anteriores, né, que foram publicadas, porque não abordava essa questão multiprofissional, né, que são aqueles relatórios que você vai falar, né, quando você está trabalhando com a equipe mais multidisciplinar. E o laudo, né, e o parecer. Então são essas 5 modalidades aí que a gente vai estar abordando dentro dessa resolução e a gente já vai entrar de cara logo com a declaração para a gente, né, saber mais ou menos qual que é esse tipo de primeiro documento que é prescrito nessa resolução. Vamos lá? A declaração, pessoal, vamos aí começando falando sobre a finalidade dessa declaração. Essa finalidade é de registrar as informações objetivas e sucintas, ou então ainda, né, como que você vai declarar, né, que você está prestando um serviço realizado, ou ainda que ele está em realização.
Ou seja, você vai colocar apenas informações bem objetivas, sucintas, sobre uma coisa que você está fazendo, um serviço, um atendimento e pronto, né? Então, a gente vai seguindo esses critérios aí. Ela vai ser utilizada, né, tanto para comparecimento da pessoa atendida ou do acompanhante, ou, né, que você vai fazer uma declaração, né, sobre acompanhamento psicológico realizado ou ainda que está em realização, informações sobre esse tempo de acompanhamento, dias e horário. Ou seja, essa declaração, ela é um documento muito sucinto. Ela se confunde muito aí, né, na visão dos leigos, né, ou ainda do próprio paciente, com o famoso atestado, né? Então, às vezes o paciente ele vai chegar para a gente e vai aí falar para a gente aí, né, tem como, né, você me dar um atestado de comparecimento? Então a gente tem que tomar cuidado, né, porque você vai fazer na verdade, uma declaração, né, que você vai colocar, né, declaro para os fins de trabalho, né, que aquele paciente compareceu no dia tal, a hora tal, na sessão realizada de 45 minutos, né, no local tal, ou então online. Então você vai fazer essa declaração, ou ainda que ele está fazendo acompanhamento né, de algum acompanhante. Então você, né, pode fazer esse tipo de informação bem sucinta aí, né? Vamos aí também ver o que a gente não pode colocar nesse documento também, porque é importante a gente saber o que a gente tem que colocar, né? Mas é importante também a gente saber o que a gente não pode colocar nesses documentos. Ou seja, a declaração a gente não pode colocar registro de sintomas, estado psicológico ou situações psicológicas, né? Então, a gente não pode fazer aquela informação, né? Declara para devidos fins que o paciente faz acompanhamento, né, sobre transtorno de ansiedade. Não podemos colocar essa informação. Ou ainda, né, o paciente, né, diagnosticado com transtorno bipolar, a gente não pode colocar o estado nem situação psicológica naquele momento nessa declaração. Então, é um documento bem sucinto, mas a gente tem que tomar também muito cuidado, né, porque não basta apenas a gente saber que a gente vai fazer aquele documento. A gente tem que tomar muito cuidado também com o que eu não posso colocar. Ou seja, nada de sintomas, nada de CID, nada de DSM nesse tipo de declaração. É um documento muito sucinto, muito objetivo, muito preciso e sem essas informações, né, a mais aí. Quando você precisar fazer esse tipo de informação, é um outro tipo de documento, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao que eu também não posso fazer com relação a esses documentos. Vamos dar continuidade para a gente falar um pouquinho também da estruturação dessa declaração, para a gente visualizar como que, né, que ela é estruturada. Ela é estruturada de uma forma em itens, né, ou texto corrido, ou seja, você pode colocar aquele itens, né, título, né, a finalidade, o nome da pessoa, local, né, e aí fazer esse encerramento. Ou então você pode colocar um texto de forma corrida, né, colocando, né, apenas o título lá da declaração, aí você já pode colocar, né, o nome da pessoa atendida, a finalidade, né, então você pode citar aí, por exemplo, né, para justificativa no trabalho, né, sobre comparecimento para fins de trabalho, ou então para fins, né, de curso, que às vezes aquela pessoa faz um curso, ou então outra coisa, você vai colocando essa informação. Você vai colocar também nessa declaração, né, qual é o, né, onde que está sendo feito, né, esse atendimento, por exemplo, pode ser um atendimento online, ou ainda, né, esse atendimento presencial ali, dependendo do lugar que você atende, né, os dias que ocorrem esses atendimentos, né, e os horários. E ainda você também tem que colocar a duração, né? Então, porque às vezes, né, o paciente ele pode querer, né, tem determinados aí locais que não podem aceitar essa declaração como justificativo de falta. Então, você tem que justificar, né, que ele não ficou o dia todo ou turno, né? Então, não foi um dia de ausência. Ele ficou ali para acompanhamento apenas numa sessão de 40 minutos, 45. Então, você vai colocar essas informações mais aí objetivas e sucintas. E você vai encerrar aí, né, colocando aí o seu local, né, que você onde você prestou esse atendimento, né, a data, o seu nome e não podemos esquecer aí, né, o seu registro aí também que você vai colocar na finalização desse documento, né? É um documento bem simples, né, um documento muito utilizado aí no dia a dia, e a gente vai terminar agora esse vídeo aqui falando principalmente dessa primeira modalidade que é a declaração, né, um documento previsto aí nessa resolução 06 de 2019, e a gente nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade falando das outras modalidades. Se você gostou desse conteúdo, se você achou bacana, que está bem explicativo ou tirou algumas dúvidas sobre com relação a isso, compartilhe o nosso material, dá um likezinho aí e segue a gente aí para a gente poder, né, estar acompanhando os outros conteúdos que vão estar vindo à frente aí para a gente falar um pouquinho sobre essa prática da psicologia, principalmente aí para consultórios, para o dia a dia e também para concursos públicos, se você gosta bastante dessa área. Te aguardo aí no próximo vídeo e até breve.